Dia do Profissional da Contabilidade, 25 de abril. O SINP parabeniza todos os contabilistas. Começa agora o programa A Hora e a Vez da Pequena Empresa, sempre levando para você muitas informações e atrações. Confira. O advogado Marcos Tavares Leite comentando a celebração de um ano do lançamento da Política Nacional das Micro e Pequenas Empresas, em evento ocorrido dia 10 de abril em Brasília. O auditor e perito contador Vitor Estanquevicius trazendo novos alertas sobre a declaração do Imposto de Renda 2025. Também esteve conosco o economista Otto Nogami. E nesta semana, o presidente do SINP, Joseph Cury, recebe o Dr. Fábio Porta, deputado da República Italiana pela América do Sul. Fique conosco. Uma pergunta que sempre me fazem é: que indicadores utilizar para avaliar a temperatura da atividade econômica, o ritmo da atividade econômica? E, curiosamente, bastam apenas 3 indicadores, que constituem o famoso tripé macroeconômico. Que indicadores são esses? O mais importante de todos se chama inflação. A inflação, na verdade, é um indicador que mede como a política monetária está sendo conduzida no país. Então, à medida que nós temos uma inflação mais alta, significa que há um desequilíbrio entre oferta e demanda, consequentemente isso acaba repercutindo sobre os preços. Então, a ação do Banco Central, nesse sentido, é justamente de arrefecer essa tendência de alta. Por quê? Porque o grande problema da inflação é que, ao longo do tempo, ele tira o poder de compra das famílias. E à medida que ele vai tirando o poder de compra das famílias, isso faz com que o orçamento das famílias se comprometa, dando condições cada vez menores de se consumir. E então isso acaba impactando na chamada demanda, consequentemente os preços se arrefecem, mas tem um outro lado. As famílias não vão se sentir confortáveis vendo que a sua estrutura de consumo vai se encolhendo ao longo do tempo. Então, justamente para manter esse bem-estar, principalmente a nível de consumo das famílias, é que surge essa preocupação de controlar preços na economia. Um segundo indicador importante diz respeito à dívida pública. E qual a razão dessa preocupação com relação ao endividamento do governo? Ora, a razão é muito simples. À medida que o governo gasta mais do que ele arrecada, há necessidade de financiar esse excesso de gastos. E esse excesso de gastos é feito através da emissão de títulos públicos. E a curiosidade é que esse financiamento é feito através desses títulos públicos que são adquiridos pela sociedade. Ora, tudo bem, até esse ponto que a sociedade acabe aplicando seus recursos em títulos públicos, é uma garantia mais segura no que diz respeito à rentabilidade. Entretanto, no conceito macroeconômico, em tese, esse recurso é justamente o recurso que deveria estar sendo utilizado para investimentos no setor produtivo da economia. Então, à medida que o governo excede seu dispêndio e à medida que ele tem ou sente a necessidade de financiar esse excesso de gastos, menos recursos disponíveis acabam sobrando para investimentos no setor produtivo da economia. E um outro detalhe importante é que, à medida que esse endividamento aumenta, menor são os recursos disponíveis no caixa do governo para investimentos em infraestrutura. E quando a gente fala em infraestrutura, estamos falando basicamente de educação, saúde, mobilidade e segurança. O terceiro tópico, o terceiro item importante para se avaliar, diz respeito à taxa de câmbio. Por quê? Porque à medida que a confiança, principalmente do capital estrangeiro, diminui com relação ao nosso país, a tendência natural é que ele saia, elevando então a taxa de câmbio, ou seja, desvalorizando a moeda nacional. O grande problema dessa desvalorização da moeda nacional é que, à medida que a nossa economia é altamente dependente da importação, e principalmente importação de bens intermediários, isso acaba afetando custos de produção. Custos de produção que necessariamente vão impactar no preço
no fim do processo de produção, consequentemente aumentando os preços na estrutura de consumo das famílias. Esses 3 indicadores, portanto, inflação, dívida pública e taxa de câmbio, são justamente as 3 variáveis que sustentam a atividade econômica. E à medida que há um desequilíbrio nessas relações, então esse impacto, ou essa resultante, acaba repercutindo sobre a taxa de juros e o próprio comportamento da economia, que é medido através do Produto Interno Bruto. Então, basta monitorar esses 3 indicadores para que então a gente possa ter uma previsibilidade daquilo que pode acontecer nos próximos períodos. O Simpe cresceu e hoje estamos presentes em 27 estados da Federação, sempre na defesa do MEI, da micro e da pequena empresa. Simpe Nacional, entidade civil com sede em todos os estados do Brasil. Simpe São Paulo, entidade sindical. Simpe Internacional, Estados Unidos, China, Japão e Portugal. Simpe, ao seu lado, crescendo por e com você. Esse mês de abril foi celebrado 1 ano do decreto que institui a Política Nacional da Micro e da Pequena Empresa. Muito importante, mas que vinha desde 2006 prevista na Lei Geral da Microempresa, ela vem se tornar efetiva apenas em 2024. Num evento no Banco do Brasil e sobre a organização da Secretaria da Micro e da Pequena Empresa, do Ministério do Empreendedorismo da Micro e Pequena Empresa, contou com várias autoridades, destacando o vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, do ministro do Empreendedorismo da Micro e da Pequena Empresa, Márcio França, além de várias outras autoridades e entidades representativas da microempresa, da empresa de pequeno porte, destacando a própria participação efetiva do Simpe, desde a formação da política nacional, no auxílio à formação dessa política e como um incentivo e trabalhando lado a lado do Ministério do Empreendedorismo e de todos aqueles que queiram dar apoio, fazer cumprir a Constituição no tratamento diferenciado às microempresas e empresas de pequeno porte. Tanto que o próprio Simpe mantém protocolo de intenções, um memorando de intenções com o Ministério do Empreendedorismo, justamente para manter essa atividade, auxiliando, divulgando e trabalhando nos eixos principais da Política Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, valendo destacar as questões de incentivo aos mercados regionais, nacionais e o acesso ao mercado internacional, formação e capacitação empreendedora, formalização, desoneração, inovação, acesso a mercados, financiamento e crédito também fundamental para a manutenção e aperfeiçoamento das microempresas e empresas de pequeno porte, além da preocupação com a responsabilidade socioambiental, integração com o meio ambiente. Tudo isso vai tornar essa política nacional da micro e da pequena empresa efetiva, vai estimular a formalização e a manutenção da atividade formal da microempresa, da empresa de pequeno porte e do MEI. O Simpe, portanto, acompanha, trabalha dia a dia, inclusive não só na manutenção, como no aperfeiçoamento dessa política nacional e na formação das normas que vão fazer com que a Constituição da República seja efetivamente cumprida e manter formais, ativas, gerando emprego e renda a microempresa e a empresa de pequeno porte, esses que são os maiores geradores, como colocamos, de emprego e renda desse país. Avizinha-se a data limite para a entrega da declaração do Imposto de Renda das Pessoas Físicas neste ano de 2025. Você bem sabe que a data limite, a data final é lá para o final do mês de maio de 2025, não é verdade? Cuidado aqui. Não é bem final, último dia do mês de maio, não é dia 31 de maio, como muitos estão dizendo. A data limite para entrega tempestiva, na data certa, limite da sua declaração de imposto de renda é dia 30
de maio. Cuidado, fique atento. Mas, pois bem, você já fez a entrega, está tranquilo, planejou a sua entrega, juntou documentos cabíveis necessários, apontou as informações, conferiu os valores importados na sua declaração, perfeitamente. Agora aguarda a data para o pagamento da cota ou das cotas do imposto de renda, se devedor for, ou aguarda as datas na qual a Receita Federal promoverá as restituições do imposto de renda. Perfeitamente. Agora você, como eu, que ainda não fez a entrega da declaração do imposto de renda do ano de 2024, agora em 2025, pois bem, você deverá reunir todos os documentos, todos os informes de rendimentos. Você é profissional liberal, juntou todos os informes de rendimentos, você é médico, trabalhou em vários hospitais, juntou todas essas informações, todos os informes. Ah, faltou um, eu estimei o valor, não faça isso. Ao estimar o valor recebido de aluguéis, recebido de lucros, recebidos de prolabore, você terá uma informação em descompasso, desalinho com as informações da Receita Federal, que de certo, ao enviar a declaração, cairá na malha fina, causando, como sempre digo, dissabor de ter que corrigir, retificar a sua declaração do imposto de renda. Veja, apontou as informações, o pagamento a título de despesas médicas próprias de seus dependentes, muito bem. Despesas com educação próprias de seus dependentes, apontou as informações perfeitamente. Agora um detalhe. Você comprou o imóvel, comprou um automóvel, informou devidamente no campo certo todas as informações inerentes à compra do imóvel ou automóvel, de quem você comprou, pessoa física ou jurídica, qual é o CPF, qual é o CNPJ, quais as condições nas quais você adquiriu o bem, móvel ou imóvel, deve ser citado lá no campo descritivo, não é verdade? Os informes bancários, todas as receitas derivadas de aplicações financeiras exclusivas, tributadas exclusivamente na fonte, ou rendimentos isentos ou não tributáveis dos informes de rendimentos, perfeitamente. Agora veja, se você, no ano de 2024, vendeu um imóvel ou vendeu um automóvel, tome cuidado no apontamento destas informações inerentes à venda, porque pode ter havido ganho de capital. É verdade que para automóveis essa situação é um pouco mais difícil de ocorrer, de incorrer. Vendas de automóveis, não é, com ganho de capital é um pouco mais difícil, mas para imóveis, cuidado absoluto. Recomendo, deve ser feito assim, que você baixe no seu computador, no seu note, o programa, o aplicativo da Receita Federal chamado Ganho de Capital, que vai, após as informações inseridas no aplicativo Ganho de Capital, vai conversar e você vai integrar as informações de ganho de capital, se houver, com a sua declaração de imposto de renda das pessoas físicas, fazendo de maneira correta, precisa para evitar, como sempre digo, qualquer sanção fiscal por parte do leão do imposto de renda. Aproveitando o ensejo, por falar em grandes experts na declaração de imposto de renda, saúdo aqui todos os meus colegas contabilistas que no dia 25 de abril tiveram o Dia do Contabilista. Mais um abraço a todos, e o Simp abraça a todos, esses profissionais brilhantes que fazem a economia prosperar também neste país. Fui claro, muito obrigado a todos, sempre uma grande satisfação. Até a próxima oportunidade. O Simp cresceu e hoje estamos presentes em 27 estados da Federação, sempre na defesa do MEI, da micro e da pequena empresa. Simp Nacional, entidade civil com sede em todos os estados do Brasil. Simp São Paulo, entidade sindical. Simp Internacional, Estados Unidos, China, Japão e Portugal. Simp, ao seu lado, crescendo por e com você. Entrevista da semana. O nosso convidado de hoje é o Dr. Fábio Porta, deputado da República Italiana pela América do Sul. Equivale ao deputado federal em Roma. É um prazer tê-lo conosco. É uma alegria a minha poder ter voltado aqui, conversar mais uma vez com o senhor. Fico à sua disposição porque
esta oportunidade é muito importante para nós e para fortalecer as relações Itália-Brasil. É nosso prazer. Aliás, dentro do programa de internacionalização do SINP, nós estamos na Itália, mas depois a gente comemora isso. Agora, o mundo vive um momento desafiador, com novas tarifas, mudança para a cidadania, custo do dinheiro, competitividade. Por onde a gente começa? A gente começa com o desafio das tarifas do Trump. Como é que a União Europeia está encarando isso? Esta atitude do Trump, muito egoísta, muito protecionista, despertou na União Europeia duas coisas. De um lado, a exigência de fortalecer o nosso mercado único, a nossa união política, entender que os desafios mundiais se enfrentam aumentando o nível de cooperação entre os países. Do outro lado, buscar novos mercados. Não, neste sentido, depois de 25 anos de conversa, a União Europeia entendeu finalmente a importância, a relevância da América Latina, dentro da América Latina do Mercosul, e dentro do Mercosul, claramente, do Brasil, que é o país maior, eu diria o país mais ligado principalmente à Itália. Então, desafios, problemas, mas também oportunidades. Dentro dessa oportunidade, a União Europeia vê com bons olhos o acordo Mercosul-União Europeia? Vê de bons olhos de forma geral. Claramente, dentro da União Europeia, que é uma união de 27 países, sim, há posições diferentes. Não? Por exemplo, a França, que é um país onde o mundo da agricultura tem uma força relevante, está ainda um pouco prudente, para não dizer contrária a este tipo de acordo. Mas, por nossa sorte, o Trump está deixando todo mundo entender que não podemos depender somente do mercado norte-americano, e também existe uma cláusula dentro do acordo União Europeia-Mercosul que prevê que se 2/3 dos países aprovam este acordo, então mesmo que a França ou até mais 1 ou 2 países sejam contrários, o lado comercial do acordo passa a valer, que é o lado mais importante, porque estamos falando de um mercado único de 700 milhões de pessoas. Não? Falando de acordos internacionais, é o maior acordo que nunca foi feito. Muito importante para todos os países. Sim. Agora, dentro desse novo desafio, existe uma mudança em relação à proteção dos países. E parece que existe um movimento para armar os países, comprar equipamentos de defesa. Isto é uma tendência hoje na União Europeia? Esta questão tem que ser vista de uma forma não ideológica ou não preconceita, mas realista. Ou seja, nós temos de um lado uma situação que o Papa Francisco, não, que faleceu, chamava de Terceira Mundial aos pedaços. Ou seja, temos crises muito sérias. Ao lado da União Europeia, nós temos uma guerra que já matou centenas de milhares de pessoas entre Ucrânia e Rússia. Não? A Rússia teve esta atitude agressiva, não, contra um país amigo, não, também da União Europeia, que é a Ucrânia. Isso nos deixa preocupados. Do outro lado, temos a atitude dos Estados Unidos, que depois de anos onde, através da OTAN, eles eram um pouco um guarda-chuva, não, da mesma Europa, hoje parecem ter interesses diferentes, não, de deixar a Europa se virar. Então, que temos que fazer? Não, essa é a minha opinião, esse é um pouco o que está sendo avaliado a nível da União Europeia. Não adianta cada país se armar sozinho, gastar mais dinheiro nas armas. Eu acho que o mundo hoje precisa de solidariedade, de cooperação,
de ajuda para aquelas pessoas que estão realmente passando fome. Do outro lado, temos que se defender. Não podemos pensar, infelizmente, que o mundo é feito somente de pessoas pacíficas. Então, existe uma solução. A solução é coordenar as forças, mesmo militares, dos vários países da União Europeia, ou seja, no lugar de armar 27 exércitos, 27 sistemas de guerra, você pode fortalecer um sistema único com efeito. De um lado, você pode até gastar menos, não é necessariamente significa gastar mais. Mas do outro, você construi um sistema sólido, um sistema que pode realmente enfrentar. Ninguém claramente pensa numa terceira guerra mundial, mas a história da humanidade nos ensina, principalmente a nós europeus, que temos sempre estar de alerta, porque a democracia, hoje somos, como União Europeia, uma região democrática, tem que ser sempre preservada. Tem aquele velho provérbio, se queres a paz, se prepara para a guerra, não é? Ninguém quer a guerra, mas todo mundo quer a paz. Que, aliás, o mundo perdeu uma grande voz, que foi o Papa Francisco, que era um precursor da paz, do equilíbrio, da harmonia entre religiões e povos. Tomara que o novo Papa siga esse caminho. Mas, voltando, o senhor apresentou um projeto no Congresso de Roma, mudando ou propondo uma mudança na legislação da cidadania e o alcance de tudo isso. Qual foi esse projeto? Na realidade, eu apresentei o projeto ano passado, antes desta nova medida provisória que poucas semanas atrás o governo apresentou, e o meu projeto andava justamente na direção de fortalecer a relação da Itália com a sua imigração no mundo, não? Favorecer uma forma de retorno às raízes dos próprios netos, bisnetos que nasceram fora da Itália, mas que têm uma relação forte com o nosso país, cultural, em termos de língua. E o projeto prevê um visto de 5 anos para favorecer o jovem que quer estudar na Itália, o jovem que quer fazer um estágio numa nossa empresa, porque nós temos um grande problema hoje na Itália, que é a recessão demográfica. Dentro da União Europeia, mas diria até dentro dos países mais desenvolvidos, somos um dos países, se não talvez o país que sofre mais esta falta de renovação demográfica, ou seja, as pessoas que nascem, infelizmente, são muito poucas. A Itália está envelhecendo, isso é um dado positivo, mas nós estamos perdendo muito em termos de recursos humanos, mas temos um patrimônio enorme, que são as nossas comunidades fora da Itália. Então, este projeto de lei quer ajudar um pouco a Itália a se rejuvenescer através deste aporte que pode também ser interessante para países como o Brasil, porque a ideia não é somente trazer recursos humanos, mas também fortalecer, aumentar o intercâmbio. Infelizmente, o governo está indo na outra direção. Com esta medida provisória, quer cortar este laço que era a transmissão da cidadania iure sanguinis, ou seja, de pai para filho, de filho para neto, querendo que a cidadania seja transmitida somente até a segunda geração e somente para aqueles que nasceram na Itália. Nós estamos lutando dentro do Congresso para modificar esta lei, porque acreditamos que hoje a Itália precisa se abrir ao mundo em todas as maneiras e não se fecharem entre si mesmo, porque isso não vai ajudar nem a economia, nem a sociedade. Isso deve acontecer agora em maio? Deve acontecer até o final de maio. Nós estamos trabalhando para que isso seja revertido, modificado, em qualquer maneira. Que prevaleça o bom senso. Eu pediria suas considerações finais do tema importante, que eu adoraria falar durante horas aqui, mas o nosso tempo nos proíbe.
Quais seriam suas considerações Bom, finais? as minhas considerações finais são parecidas com as iniciais, ou seja, apesar que o mundo parece que vai nesta direção do egoísmo, do protecionismo, contra a solidariedade, contra a cooperação internacional, a tarifa do Trump, também estas determinações do governo italiano, nós temos que trabalhar exatamente no sentido contrário. Eu tenho certeza que o bom senso vai prevalecer, eu tenho certeza que o mundo entenderá que não adianta cada um resolver os próprios problemas do próprio país, do próprio território, da própria cidade, porque hoje o mundo é globalizado, não tem volta por trás. E neste sentido, penso que esta cooperação, não, até com um SIMP podemos fazer um grande trabalho, Itália, Brasil, Europa e Mercosul, pode ser um motivo de otimismo para o futuro. Com certeza será e com certeza iremos realizar muito em prol da sociedade e de tantos que tanto necessitam do auxílio das instituições, da democracia, da paz, da liberdade, enfim. Queremos agradecer muito a sua participação, deputado Fábio Porta, dizer que o Brasil, de braços abertos, ouve essa excelente mensagem de equilíbrio e a sua própria mudança no Congresso Nacional de Roma, desejando muito sucesso nessa empreitada. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá.